Eu nasci em 1995 e meus pais eram boomers. O meu pai tinha uma garagem cheia de eletrônicos, de coisas para ele parafusar, para ele pregar, para ele criar. Ele era fissurado em criar coisas e criar conexões eletrônicas entre elas e fazer coisas eletrônicas funcionarem. E a minha mãe tinha um armário gigante cheio de bonecas diferenciadas. E para estar dentro daquele armário não precisava nem ser muito cara, nem ser uma coisa rara, nem nada do tipo. Porque o único critério para entrar naquela coleção de bonecas era que ela gostasse muito e que ela batesse o olho e pensasse, nunca mais eu vou achar uma coisa dessas. Então dentro daquele armário tinham desde bonecas de 1,99 até bonecas de porcelana caríssimas. E tu faz o que além de rodar o feed do Instagram até as 3 da manhã? E eu não tô falando isso pra incomodar, é que parece que a gente tinha coisas para fazer antes que a gente não tem mais e que a gente tá esquecendo o que a gente fazia. Então nesse vídeo eu queria relembrar o que a gente fazia, por que a gente parou de fazer e como é que a gente poderia voltar a fazer coisas. E nesse livro, sim, ele voltou o temido 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. O autor fala o seguinte: a maior parte das necessidades aparentemente irredutíveis da vida humana, fome, sede, desejo sexual e recentemente a necessidade de amizade, se transformou em mercadoria ou investimento. E nesse livro ele fala basicamente sobre como o sono é a última barreira da psique humana que ainda não foi colonizada. Tudo que a gente fazia, tudo que nos torna humanos foi colonizado pelo capital, pelo comércio. E nessa história, eu acho que os hobbies foram um dos primeiros a serem capturados, né? Se tu lembra de se encontrar com os teus primos, jogar videogame reunido com eles, tinha um videogame só e todo mundo se reunia para jogar aquilo e ter um momento todo mundo junto. Agora, para tu jogar com alguém, geralmente tu precisa estar num sistema conectado falando com pessoas distantes e ali refém de ter cada um o seu computador, cada um o seu videogame, para ter uma conexão humana. Então é basicamente isso que ele está falando, sobre como tudo que era natural do ser humano foi capturado por essa lógica. Tu costumava jogar bocha com os teus tios, por exemplo, isso é muito comum aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei se as pessoas fazem isso em outros lugares. Mas para fazer alguma coisa meramente parecida com isso numa cidade hoje em dia, tu precisa ir num shopping alugar uma pista de boliche ou alguma coisa do tipo. Pintar virou Bob Goods, palavras cruzadas virou um app no celular. Fazer bolo virou um pacotinho que tu compra no mercado. Dá para continuar para sempre. E as outras coisas também, por exemplo, os alimentos, a gente tá perdendo a capacidade de plantar eles, né? Então tu precisa ir no mercado, tu precisa ir lá comprar. Se tá caro, se não tá, bom, tu vai ter que pagar igual, porque tu não tem mais um espaço para plantar, tu às vezes nem conhecimento para plantar uma comida. Sexo virou OnlyFans, virou pornô, entende? Tudo foi cooptado. Um adendo. Se tem uma mulher me escutando, pode ser que tu talvez nunca tenha tido hobbies. Tudo que eu citei antes pode ser visto como coisas que os meninos faziam quando eram crianças. Porque as meninas sempre foram levadas a fazer coisas de mulher. Então, as brincadeiras de menina era cuidar de um bebê, coisinha de cuidar da casa, entende? Então, nessa discussão sobre recuperar os hobbies, recuperar as coisas que a gente fazia, se tu é uma mulher, tu precisa pensar com muito mais atenção, porque pode ser que tu nunca tenha feito nada de verdade. Mas qualquer um que nasceu, pelo menos antes de 2005, deve lembrar o quanto as pessoas eram mais conectadas e talvez lembrar até com nostalgia daquele tempo. De que talvez os dias passassem mais devagar, de que tu tinha mais pessoas ao teu redor. E não é só uma impressão, isso realmente era verdade. Mas porque a gente tinha mais horas no dia, porque a gente tinha mais pessoas ao nosso redor de verdade, não só pelo computador. Como ele cita, que até a necessidade de amizade foi substituída por produtos, então a gente está cada vez mais solitário. Essa impressão é uma mistura de nostalgia que pode ser perigosa, mas também é uma realidade, não dá para negar. E cada vez mais essas horas que a gente usava, que eram horas livres para a gente estar com quem a gente gostava, a gente usava para fazer um crochê, pintar com tinta, fazer coisas manuais, estar na presença de alguém ou só sozinho fazendo alguma coisa para ocupar esse tempo, está cada vez mais raro. Até o interesse por tocar instrumentos está desaparecendo. Contente-se com apenas escutar música. E às vezes nem são música com instrumentos, são músicas eletrônicas ou remixes de coisas eletrônicas. Então, até isso está se perdendo um pouco. Esse hábito de gastar o tempo com uma coisa simplesmente porque a gente gosta está morrendo e não é culpa tua. Vou voltar pro livro e citar outro exemplo que ele deu. No século XX, a média de sono de uma pessoa era de 10 horas. Hoje caiu para 6,5. Porque a gente está nessa lógica de produtividade, porque a gente está trabalhando demais. Todas as horas do nosso dia precisam ser coisas produtivas. A gente precisa trabalhar
E a gente precisa ir para um trabalho longe, porque ele paga mais, porque tu vai crescer na carreira. Então tu gasta esse tempo. Ou tu gasta muitas horas trabalhando, precisa de 2 empregos. Trabalha no horário comercial, depois tu precisa trabalhar um pouco mais para conseguir completar a renda. A gente não tem mais tempo. E com esse tempo que sobra, a gente precisa de uma diversão rápida. E não tem nada mais rápido do que simplesmente pegar o celular. Então, às vezes, tem essa dicotomia que a gente possa pensar que não tem tempo, e quando vai ver o gasto do nosso celular, no tempo que a gente gasta ali, a gente ficou, sei lá, 4 horas. Mas quais são essas 4 horas? Mas falando por mim, essas horas são parceladas, né? A gente vê um pouquinho de manhã tomando café, um pouquinho quando vai no banheiro, quando vai dar uma sossegada, vai fumar um cigarro ali fora, vai dar uma fugida do trabalho pegando um ônibus. Elas são divididas, não é como se a gente pudesse pegar essas 5 horas que gastou no celular e usar elas juntas no fim do dia para fazer um grande hobby. E com essa falta de ter o que fazer, de ter alguma coisa que nos alegre, a gente vai pro celular. É simples, é fácil. E a gente acha às vezes que não. Eu não tenho filhos, mas eu vejo muita discussão das mães e dos pais que estão criando crianças hoje em dia, do quanto tirar o celular delas faz com que elas se comportem melhor. E elas se comportam melhor porque elas ficam parecendo viciadas com aquele celular. Elas viram uns cracudinhos. Elas não querem mais desenhar, tudo parece pouco. Porque pega o celular, vai ficar assistindo ali aqueles desenhos cheios de informação, cheio de coisa, deixando o cérebro muito agitado, se torna um vício. E a gente esquece que a gente é só criança grande. Às vezes parece que a gente acha que crianças e adultos são coisas completamente diferentes, mas não são. A gente é só umas crianças que cresceram e agora trabalham demais e também ficam suscetíveis a se viciar no celular. E intolerantes ao tédio. Qualquer momento de tédio se torna uma angústia muito grande, como quando tu era criança e tu ficava perdido ali, procurando alguma coisa para fazer e dizia, mãe, eu tô com tédio. E ela dizia, sinto muito, não posso fazer nada. E aí tu ficava ali entediado quando via, tu pegava uma pilha e fingia que ele era um bonequinho, sabe? Essa é a ordem natural de um hobby. Tu não tem nada para fazer. O tédio te angustia naturalmente, mas não de forma mortal. E quando tu vê, tu arranjou alguma coisa para ocupar esse tempo. Tempo que a gente não tem mais. Isso nos acalma. Ter esse tempo libera a nossa mente. Às vezes a gente consegue perceber melhor quando sai para viajar, por exemplo. Que tu percebe, nossa, tô 5 dias viajando e eu nem peguei o celular. Porque tu tava ocupando tua mente com outras coisas. E quando tu volta, tu sente a tua cabeça mais leve, mas não necessariamente só porque tu tava na praia, porque é legal, porque tu pegou sol e etc. Coisa que geralmente talvez tu não pegue no teu trabalho também. Mas porque tu gastou a tua mente com outras coisas. E cansar fisicamente e dar um tempo pra mente faz muito bem. E a gente quase nunca consegue encaixar isso na nossa rotina. Tá, mas o que eu poderia fazer pra mudar essa situação, então, né? Porque não adianta nada a gente ficar aqui falando sobre por que morreu. Eu acho que um bom lugar pra gente começar é perguntar se eu não dependesse de dinheiro e tempo, o que eu gostaria de ficar fazendo? Gostaria de ficar tocando guitarra? Eu gostaria de fazer trilha? Eu gostaria de ter um ateliê de pintura? Ou não? Ué, eu sou muito novo, nunca experimentei nada, eu já nasci nesse mundo digital. Eu não sei o que existe para além. Porque essa pergunta ela tem 2 armadilhas, que é o fato de que a gente realmente não tem tempo nem dinheiro. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma lista de coisas que eu gostava de fazer, coisas que eu gostaria de fazer. E eu fui vendo. Isso aqui eu não posso fazer em casa, então não dá para encaixar na minha rotina. Isso aqui custa muito caro, não dá para encaixar na minha rotina. Foi sobrando uma pequena lista. Tenta explorar essa lista para tentar voltar a fazer. E aceitar que não vai dar para parar de usar o celular. Esse vídeo não é para parar de usar o celular. É só para tu perceber o que aconteceu. Então, talvez levar esse momento pro fim do dia. Se tu assistir alguma série, alguma coisa todo dia, tentar transformar esse momento em outra coisa, em explorar alguma outra atividade, talvez fazer um esporte, alguma coisa do tipo. E se tu não lembra o que tu fazia, ou se tu nunca teve um hobby, talvez começar a explorar, pensar o que tu gostaria de fazer. Eu gostaria muito de fazer aquelas escaladas que os americanos fazem lá. Se tu tem dinheiro para fazer, bom, tá começando a abrir alguns lugares, abriu até um em Porto Alegre agora. Explorar, sabe? Testar. Às vezes, muitos desses lugares têm aulas gratuitas para a primeira vez. Tu pode explorar algumas coisas. Eu vou fazer uma aula de luta ali, que a primeira é gratuita, eu vou fazer uma aula de crossfit. E nisso tem um porém. Cozinhar, às vezes é uma obrigação. Pode ser um hobby? Pode ser um hobby. Mas se for por obrigação, não conta. E exercício também. Academia é um hobby? Geralmente não. Ela é uma obrigação, tu precisa ir na academia. Tu pode gostar de ir? Pode. Pode ser que seja um momento menos pior do teu dia? Pode. Mas nem sempre ela é um hobby. Às vezes ela é uma obrigação estética, às vezes ela é uma obrigação de saúde. Então tem que fazer esse balanço, assim.
eu iria malhar, eu iria ser fisiculturista de tanto que eu gosto. Daí eu acho que conta, né? Quem sou eu pra julgar também. Mas pra mim, ir na academia é legal? É. Mas não é o meu hobby, não é o que eu gostaria de fazer pra sempre. Faria com muito mais tranquilidade. Adoraria ter um tempo pra fazer isso com tranquilidade. E por quê? Eu fico pensando, às vezes a gente tem essa coisa, nossa, será que eu preciso ter mais essa lógica de produtividade ainda? Além de ter que trabalhar tanto, além de ter pouco tempo, eu ainda preciso, porque estão me obrigando no YouTube a catar outra coisa pra fazer. É porque, pela tua saúde mental, seria bom que tu fizesse alguma coisa que tu gosta. Porque a gente abre mão de tudo, o tempo todo, para os outros. Pro trabalho, pro chefe, pra família, pra tudo. E a gente vai deixando a gente, né? Eu gostava, quando era mais nova, de desenhar e de vídeo. Eu queria estudar cinema. O que aconteceu? Eu transformei o vídeo numa profissão. Então eu passei a trabalhar com vídeo. Passei a ser editora de vídeo. E o outro, como não dava dinheiro, eu parei de fazer. Então eu perdi os meus 2 hobbies. Agora eu voltei a gravar vídeos que eu gosto. Voltei a explorar. Eu consigo criar novamente. Consigo ocupar minha mente, como eu falei em outro vídeo, com alguma coisa que me interessa. E tem me ajudado bastante com esses momentos de tédio em que eu tenho alguma coisa para focar meu pensamento. Alguma coisa que eu queira fazer simplesmente porque eu gosto. E desenhar, vamos com calma, né? Eu vou voltar a fazer. Eu gostava muito de fazer. Só que uma coisa de cada vez. Inclusive eu quero fazer um vídeo sobre como eu consegui colocar coisas extras na minha rotina e geralmente passa por fazer aos poucos. Para quem chegou até aqui e gostou do livro, tem algum interesse em ler, como eu falei no outro vídeo, ele é meio apocalíptico e um pouco desesperador, mas ele é bem legal para refletir esse tipo de coisa, continuar trazendo coisa dele, porque como eu tô lendo, ele me dá vontade de falar algumas coisas, né? E se vocês gostaram, se vocês querem ler, o link tá na bio. E deixa um like, se inscreve e até o próximo vídeo.